Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, o barulho da explosão vai ecoando pela vila. Aquilo acabou chamando a atenção dos zumbis. Os capangas do Grisalho ficam preocupados com ele. O braço do Grisalho foi de arrastar para cima depois daquela. Diz que essa dor é a mais forte que ele já sentiu em toda a vida dele. Começa a gritar e se debater no chão. O pessoal fica olhando para ele. Grisalho diz que é tudo culpa daquele cara. Já vai pegando um pedaço de pau que ele encontra ali perto. Diz que aquela estocada na testa dele não foi suficiente ainda. Fica no ódio dizendo pro cara por que ele teve que fazer isso com o braço dele. Era pra ele simplesmente aceitar a derrota, não precisava fazer isso. Grisalho, se acalma, ele já morreu. Grisalho fica falando pro Chon soltar ele e pergunta se ele não vê o que o cara fez com o braço dele. Do nada começa a bater no Chon, falando que aquele cara tem que sofrer pelo que ele fez. Diz que o Chon não sabe nem um pouco como é que ele tá se sentindo agora. A pele dele era lisinha e branquinha, não tinha nenhum arranhão. Agora como é que o braço dele ficou, todo esbagaçado. Ei, Cabelo Azul, vem aqui, eu preciso da sua ajuda. Dê uma olhada no braço dele. Cabelo Azul fala que parece que o osso não foi atingido, mas a mão dele agora já era. Grisalho, pare de chorar, você parece um bebezinho. Cabelo Azul começa a olhar pro lado e fica surpreso com o que vê. Vários zumbis vão se aproximando dele. Cabelo Azul diz que a bomba deve ter atraído esses zumbis. Pergunta pro Chon o que eles vão fazer e se o Grisalho vai ficar chorando o tempo todo. Vocês achem um lugar seguro para se esconderem. Aquela cabana ali atrás deve ser um bom lugar. Xiaoxin, vem até aqui. Tin-Lin, você também. Vou dar uma mãozinha para vocês duas. Ei, vocês dois, eu pensei que vocês fossem ficar lá. Eu posso ajudar vocês a sair dessa, mas vocês vão ter que pagar por isso. Minutos depois, ali na cabana, os caras falam que aquelas bombas ali são todas as que eles têm. Todas as bombas que vocês têm, tem certeza disso? Os caras dizem que não tem mais nada com eles. O outro pergunta por que o Chon trouxe aquele zumbi junto com ele. Cabelo Azul fala que o Chon disse que o zumbi pode ajudá-los. O Chon já mete o dedo no peito dele. O pessoal em volta fica olhando pra ele. O cara pergunta o que o Chon tá fazendo. Você tem que passar isso no seu corpo. Agora, onde é que fica o armazém de bombas da vila? Me leve até lá. O cara pergunta como é que o Chon sabe que tem bombas ali naquela vila. Ah, sobre isso, um passarinho me contou. Aquelas bombinhas ali atrás não vão servir de nada. Antes da gente ir, deixa eu só fazer uma coisa. O sangue de zumbi vai esconder o cheiro de vocês, mas não por muito tempo. Quando atrairmos os zumbis, vocês correm em direção ao ônibus o mais rápido possível. Grisalho diz pra ele tomar cuidado, caso contrário eles não vão ter mais um burrinho para puxar o ônibus. O Chon começa a olhar pra elas. Xiaoxin, não precisa se preocupar, eu não vou te deixar igual da outra vez. Vocês têm que se proteger, eu vou voltar assim que possível. Morena diz que o mesmo vale pra ele tem que voltar vivo, que é pra ele tomar muito cuidado, nunca mais é pra ele se machucar novamente. O Chon percebe algo de estranho no olho dele. Morena pergunta o que foi. Grisalho diz que ele é um zumbi, como é que um zumbi pode sentir dor? Os caras lá atrás falam pra eles adiantarem que os zumbis estão se aproximando daquela cabana. Certo, vamos lá, chegou a hora. Vocês me sigam, vamos acabar com todos esses zumbis. Os caras perguntam se o sangue de zumbi realmente vai funcionar, se esses zumbis não vão atacá-los. Acredite, eles não vão sentir o cheiro de vocês numa distância de 2 metros. Os caras começam a entrar em pânico falando que é só 2 metros, eles vão acabar morrendo. Fiquem quietos, e daí se eles vierem pra cima? Se vocês não quiserem morrer assim como eles, vão ter que fazer de tudo pra sobreviver agora. Chega de enrolação, vamos começar. O Chon joga todas aquelas bombas pra cima dos zumbis. Agora, todos vocês corram. Todos eles correm entre os zumbis. O cara fala que tem um zumbi logo atrás dele e pede ajuda. Pare de ficar falando, corre em direção ao armazém das bombas e não olhe pra trás. O pessoal corre enquanto fica gritando. O cara chora e diz que odeia o Chon. Ele é pior do que aqueles zumbis ali. Enquanto isso, as bombas vão explodindo ao redor dos zumbis. O pessoal lá dentro da cabana fala pra eles abrirem a porta devagar. O outro diz que parece que o Chon conseguiu acabar com os zumbis. Aquilo ali vai estar seguro por um tempo, vai dar pra eles chegarem naquele ônibus. Grisalho diz que é hora deles irem agora. O pessoal começa a se aproximar do ônibus. Grisalho fala pra eles entrarem rapidamente. Carinha que tava subindo pergunta se o galego não vai entrar no ônibus. Grisalho começa a olhar pra ele. Ei, agora eu lembrei, me responda uma coisa. Onde você colocou aquelas minhas coisas? Me leve até lá. Eu espero que você não tenha jogado fora. Enquanto isso, no armazém, o pessoal vai chegando lá onde tá as bombas. Fala pro Chon que todas as bombas estão ali e pergunta o que eles vão fazer agora. Um deles pergunta se o Chon tá bem, porque que ele fica mexendo no olho. O zumbi acabou seguindo eles e tenta arrombar a porta. O cara diz que tá tudo bem, é só jogar uma bomba nele. Acende a bomba e já joga em cima do zumbi. A bomba acaba explodindo a porta e o zumbi junto. Aquilo acabou chamando a atenção dos zumbis em volta. Um dos caras fica sem acreditar naquilo. O zumbi tomou uma bombada no meio da cara e mesmo assim tá vivo. Começa a correr pra cima dos caras de novo. O Chon já segura no cabelo dele, começa a bater o zumbi no chão como se não fosse nada. Vai indo em direção aos outros zumbis. Vocês podem ficar com isso. Já
joga um zumbi em cima deles. Vocês peguem as bombas e me sigam. O cara fala que aqueles zumbis ali estão sendo mais difíceis de lidar do que o normal. Tem casas demais ali, tá bloqueando a vista. Colocar as bombas um por um vai ser muito problemático. Você, me dê isso aí que tá nas suas costas. O cara pergunta se ele tá falando disso. Diz pro John que é perigoso ir lá fora sozinho, que eles tinham que fazer um plano. Um plano? Não há necessidade de pensar nisso. Eu consigo enxergar esses zumbis muito bem. O cara pergunta o que aconteceu com o olho dele. Agora que eu sou um zumbi, todos os meus sentidos aguçaram. Consigo saber onde tá cada um deles. E isso significa que eu não vou errar nenhum deles. Já dá umas bazucadas nos zumbis. Alguns vão sendo jogados pra longe. Fogos de artifício continuam disparando em direção a eles. Os zumbis vão pocando pra todo lado. Certo, vamos acabar logo com isso. Enquanto isso, lá no ônibus, o pessoal fica surpreso com aqueles fogos de artifício. Carinha diz que eles já estão voltando. Parece que o Chon realmente conseguiu. O cara diz pra ele olhar bem, aquele ali não é o Chon. Dois zumbis vão correndo em direção a eles. De repente uma corda voa sobre suas cabeças. Rapidamente se enrola no pescoço, começa a puxar eles pra dentro da névoa. Pra onde vocês dois pensam que estão indo? Começa a colocar os foguetes na corda. O único lugar pra onde vocês irão é pro submundo. Os foguetes vão indo pra cima deles. Estoura bem na cabeça. O pessoal começa a descer do ônibus. Certo, parece que esses dois foram os últimos. Elas ficam felizes pelo John ter voltado com segurança. De repente alguém grita dizendo que ainda não acabou. Ah, o que esse cara tá dizendo? Esses dois, o que eles estão fazendo ali? Grisalho segurando a maleta pergunta se o John não poderia segurá-lo. Você quer que eu te segure? Os caras em volta ficam olhando para os fogos de artifício, pensa que nunca veria isso no apocalipse. Certo, pula aí que eu te seguro. Grisalho fala que então lá vai ele, começa a pular da janela. O pessoal em volta fica olhando pro Grisalho. O cara pensa que aqueles dois ali vão ser os salvadores do mundo. Grisalho se dá conta que ele tá segurando a corda, pensa que agora deu ruim, ele tinha esquecido. Acaba puxando o galego junto com ele. Enquanto cai, os dois acabam batendo a cabeça. O Chon simplesmente dá as costas e deixa eles caírem. Grisalho se deu mal, o galego caiu bem em cima dele. Grisalho pergunta se o Chon não disse que ia segurá-lo. Sobre isso eu acabei mudando de ideia. O cara diz que muda de ideia, talvez eles não sejam salvadores. Xiaoxin sai correndo, dá um pulo pra cima do Chon pra abraçá-lo. Diz que o grande irmão é incrível, ele acabou com todos os zumbis. Xin-Li, eu tô de volta, agora vamos embora daqui. Grisalho fica no ódio falando que o Chon tá simplesmente o ignorando. Fica só ali no romance, mas coragem de segurá-lo enquanto caía ele não teve. Uma gota de água cai em cima da mão dele. Tá chovendo? Depois de tanto tempo finalmente começou a chover. E pelo visto a chuva tá engrossando. Chuva cai em cima dos zumbis mortos, começa a emanar um cheiro. O pessoal começa a sentir aquele aroma. Vão olhando pros zumbis caídos e perguntam se é o cheiro de zumbi molhado. Até o Cabelo Azul começa a ficar com água na boca. Ei, o que você tá fazendo? Entre logo no ônibus. Cabelo Azul fica olhando pros caras dizendo que quer comer aquela carne. Fala pro cara soltar ele, aquele aroma é muito bom, ele quer degustar aquele zumbi. Cabelo Azul fala que isso é ruim. Todos eles vão sendo atraídos pelo cheiro molhado dos zumbis. Cabelo Azul fala que o cheiro dos zumbis estão deixando eles fora de controle. Fora de controle? Como assim? Mas eles não comeram carne de zumbi antes, não é? Cabelo Azul diz que não é só carne de zumbi que faz a pessoa se transformar. A primeira pessoa que pensou em comer carne de zumbi provavelmente era um completo lunático, mas ele já viu uma cena semelhante a essa antes. Mesmo que a pessoa nunca tenha ingerido uma única carne de zumbi, ele já viu as pessoas ficando loucas. Isso ocorreu 2 semanas após o apocalipse. Ele e os seus colegas, junto com os pacientes, estavam presos dentro do vestuário do hospital. Tudo aquilo ocorreu muito rápido, então eles tinham apenas alguns lanches que foram consumidos ao longo do tempo. 2 semanas se passaram e todo o suplemento acabou. Cabelo Azul pensa que só resta essa barra. De repente alguém toma ela da mão dele. Ele pergunta o que a pessoa tá fazendo. Durante o apocalipse havia pessoas que roubavam comida. O cara pergunta se ele quer brigar. Aquele cara começa a oferecer o chocolate pra mulher. Cabelo Azul pensa que aquele panaca só tá pele e osso quase no pé da cova. E ainda rouba um pouco de comida que sobrou pra dar pra esposa. A esposa diz pra ele comer aquele chocolate, ele já tá tão magro. O cara fala que tá tudo bem, o marido dela é forte. Além disso, o estômago dele não aceita aquele tipo de comida. Cabelo Azul pensa que aquele cara tava agindo como se fosse o maioral. O cara diz que é pra ela comer o chocolate pra alimentar o filho na barriga dela. Dessa forma ele vai crescer saudável. Mulher diz que vai aceitar só por conta do filho dela. Cabelo Azul pensa que na verdade aquele cara já tava no seu limite. A mulher fica chamando ele, mas ele não responde. Diz que ele não pode morrer ali naquela situação. O que vai ser dela e do filho? Aquele cara provavelmente só tinha mais 2 dias de vida. Mulher pergunta o que eles estão fazendo, por que eles não ajudam. O outro cara fala por que ele iria ajudar, que ele ali já tá com o pé na cova. Mulher fica desesperada, abraça o cara implorando pra ele não morrer. O cara começa a chamar por ela e segurar no seu cabelo. Diz que aquele cheiro é muito bom. Ela pergunta se ele tá bem. O cara pergunta se ela fez um guisado pra ele. Cabelo Azul fica em silêncio. Mulher pergunta do que ele tá falando. Ele diz que esse cheiro é muito bom, com certeza é um guisado. Tá vindo de trás daquela porta ali. Alguém deve estar fazendo uma comida muito boa ali dentro. O cara já vai voado abrindo a porta. O pessoal fica olhando pra ele,
dele lá dentro, conversa entre eles perguntando o que eles vão fazer agora. Aquele cara parece ter enlouquecido. A mulher fica chamando pelo marido, começa a ir em direção àquela porta, o pessoal fala pra ela não ir, eles têm que ignorar aquela situação por enquanto, vai ver o que aquele cara tá fazendo lá dentro. Começam a ir em direção à sala, Cabelo Azul se assusta com o que vê lá dentro, mulher do cara fica tremendo, diz que isso é muito nojento, o cara lá atrás parece que tá devorando o corpo, ela pergunta o que ele tá fazendo, após comer o cara já se transforma, mulher dele entra em pânico, o cara dá um pulo pra cima dela, Cabelo Azul diz que nunca vai esquecer daquela cena, o próprio marido acabou devorando ela, o pessoal em volta fala pra aqueles caras pararem de comer o zumbi, aqueles caras vão se tornar em um monte de carne podre que devora humanos. Até o pai do Grisalho tá degustando a carne, mãe do Grisalho fala pra ele não comer aquilo, Grisalho segura no braço dela, pergunta o que ela tá fazendo, ela fica implorando pro Grisalho salvar o pai dele, Grisalho diz que se ela quer que ele salve o pai é pra ela dizer a verdade, 15 anos atrás, naquela noite, pelo menos ela implorou ao pai pra que ele não fizesse aquilo com ele, naquele dia que ele fez aquilo comigo, você ao menos implorou pra ele parar? Vamos, me responda. Mãe dele começa a chorar, diz que ela não pôde fazer nada naquela situação, foi forçada a aceitar aquilo, se ela não tivesse aceitado ela teria morrido. Grisalho ri, fala que então é esse o caso, os membros da família dele não ligam pra ninguém além de si próprio, joga ela pra um cara, fala pra ele certificar de fazer ela assistir isso, pega um pedaço de ferro que tava ali no chão, e enquanto isso um cara fica falando pro outro não comer aquela carne, Grisalho já dá uma cutucada na cabeça dele, o cara fica surpreso pelo Grisalho ter feito aquilo, aquele cara não podia ser salvo, não perca o seu tempo, e a mesma coisa vale pra esse aqui, o pai dele fala que aquele zumbi é muito bom, olha só que bela vista temos aqui, já faz muito tempo, esse cara não mudou nada, não passa de um porco lunático esperando pra ser abatido, o pai olha pra ele, do nada começa a rir, Grisalho diz que só de olhar pro rosto dele isso enoja, aquele cara é muito nojento, como é que ele pôde fazer aquilo, começa a lembrar de algo, 15 anos atrás numa cabana bem afastada da cidade, um cara diz que aquela gatinha é bem teimosa, depois de ter as suas unhas cortadas ele quer ver se ela vai conseguir arranhá-lo, diz que ela vai servir, aquela garotinha é do tipo que ele gosta, o pai do Grisalho pergunta se ele tá satisfeito, se ele vai dar aquela coisa que ele prometeu dar antes, o cara fala pro segurança dar a ele, tira da maleta algumas coisas e joga no chão, o cara diz que agora vai se divertir um pouco com ela, diz que a pele dela é bem branquinha e tem um cheiro muito bom, Grisalho dá uma mordida no dedo do cara, o cara dá um tapa nele e pergunta como ele se atreveu a morder, parece que aquela garotinha gosta de violência, e então agora ele vai ir pro tópico principal, Grisalho fica gritando pra ele se afastar, o cara diz que vai fazer a garotinha testemunhar o qual mal o titio é, diz que ela não precisa ficar tão agitada assim, Grisalho fica gritando pra ele parar de uma vez com isso, é muito nojento, o cara fala que só quer brincar um pouquinho com ela, e assim que ele olha ali embaixo e vê a largata, ele percebe que a menina era menina, rapaziada, o cara fica no ódio, pergunta pro pai do Grisalho por que a menina tem uma largata, o pai do Grisalho fica rindo, o cara pisa na cabeça dele e pergunta como ele se atreve a enganá-lo, usando o garoto afeminado pra poder enganar ele, o pai pergunta do que ele tá falando, aquela ali é uma garotinha bem bonita, o cara joga ele pra longe falando que queria uma garota e não um garoto, isso foi um completo desperdício, a mãe do Grisalho começa a implorar pedir desculpa, o cara ficou olhando pra ela, diz que não sabe se eles fizeram isso de propósito ou não, a mãe fica pedindo desculpa dizendo que não sabia que ele queria uma garota, o cara fala que na verdade do ponto de vista dele, eles sabiam muito bem que ele queria uma garota, mas mesmo assim eles ousaram enganar, a mãe fala pra ele não acabar com ela, que ela pode fazer qualquer coisa, o pai acaba tomando a faca da mão do cara, diz que se o cara não gostou daquela coisa extra do Grisalho, ele pode dar um jeito nisso, o cara pergunta do que ele tá falando, o pai diz que aquele moleque irritou ele desde o nascimento, se não fosse por causa do Grisalho e da mulher, ele já teria se tornado rico e bem sucedido há muito tempo, se ele soubesse disso, ele teria tido uma filha ao invés dele, mas agora é tarde demais, a única coisa que ele pode fazer é resolver esse problema, Grisalho começa a implorar pra mãe fazer alguma coisa, diz que ela tem que impedir o pai, o cara fica olhando pra ela, a mãe fica em silêncio e não faz nada, o cara diz que isso é bem interessante, o pai da Deep Web diz pro Grisalho parar de se debater, que agora tá na hora de pagar o preço, Grisalho diz que se ele se atrever a fazer isso, ele nunca vai perdoá-lo, o pai se transformou em zumbi e já vai indo pra cima dele, Grisalho fica parado olhando pra ele, o Ultron rapidamente toma aquele pedaço de ferro da mão dele e começa a segurar o Grisalho, parece que você não vai conseguir fazer isso, então deixa que eu faça por você, e joga o pedaço de ferro, dá uma estocada no pai, o pessoal em volta fica olhando em silêncio, e eu acho que esse daí não levanta mais. Todos, chega de conversa, entrem no ônibus agora mesmo. Grisalho fica em silêncio, começa a enxugar as lágrimas do rosto dele, depois disso vai anoitecendo. Pronto, eu acho que aqui é um bom lugar pra passar a noite. Vocês podem descer do ônibus. O pessoal fala que tem uma caverna logo ali na frente, agora eles só tem que ver como é que é dentro da caverna pra ter certeza que é seguro. Tin Lee, venha, deixa eu te ajudar. Certo, agora vamos entrar juntos na caverna. O Grisalho tem agido estranho desde aquele momento. Vocês duas, fiquem aqui dentro, o grande irmão vai estar lá fora, caso vocês precisem de alguma coisa, é só me
chamar, tá certo? O Grisalho tá agindo de forma estranha, deixa eu lá ver o que ele tem. Grisalho percebe ele se aproximando, diz pro Chon que pode haver zumbis por perto, então pode deixar que ele faça a patrulha de noite. Ah, então a princesinha quer ficar sozinho à noite chorando enquanto todo mundo tá dormindo, não é? Grisalho pergunta o que ele tá falando, o Chon senta bem do lado dele. Eu vou te fazer companhia, já que não preciso dormir mesmo. Grisalho fica olhando, diz que tem uma coisa pra perguntar, pergunta se o Chon acha que ele choraria por aquele cara que morreu. Peraí, você não tava chorando de alegria? Grisalho começa a rir, falando que ele é um bobão. Diz que quando viu o Chon pela primeira vez, ele pensou, por que em um mundo cheio de pessoas, ele foi o único especial? De todas as pessoas, ele é o único zumbi que consegue raciocinar. Ele sabe que uma pessoa em sã consciência não teria empatia com ele. Então, você tá dizendo que eu sou especial? Grisalho fala que não é nesse sentido. De qualquer forma, eu não tenho empatia por você. Mas eu sei que há tantas coisas nesse mundo que eu não consigo entender sozinho. Por que algumas pessoas são fortes e outras são fracas? Algumas pessoas criam esperanças pra algo, e ao virar de uma folha, toda essa esperança é perdida. Todas essas sensações continuam e não faz o mínimo sentido. Mas enquanto você está vivo, a única coisa que você pode fazer é achar algo pra se manter de pé. E com isso, eu acho que você só quer achar algo. Grisalho pergunta se o Chon quer saber o que aconteceu com ele. Não, tô de boa, vou indo nessa. Grisalho fala pra ele sentar logo ali e escutar. E enquanto isso, lá na caverna, o pessoal já fez uma fogueira e se armaram ali. Um deles diz que já tá quase na hora de dormir, amanhã eles vão procurar comida. O outro fala que já faz tanto tempo que não tem uma boa noite de sono. Xiaoxin já adormeceu no colo da Qinli. Galego fica quieto encostado na parede. Lá dentro do ônibus ele conseguiu pegar um pedaço de vidro e levou pra caverna. Lá na beira do lago, Grisalho diz que naquele momento o pai dele foi pra cima dele com a faca. Ele tinha decidido que uma hora ou outra ele acabaria com aquele cara. Ah, então foi isso que aconteceu, mas peraí, mano, você ainda tem um bigolinho? Grisalho fica bravo perguntando por que ele tá tocando nesse assunto, isso não importa. Não importa? É claro que importa, desde quando você falou, só tô pensando nisso. Grisalho fala que o bigolinho ainda tá ali. Aquele velho tinha as mãos trêmulas como se tivesse Parkinson depois de cheirar aquela farinha. Pergunta se o Chon acha mesmo que ele conseguiria cortar. O Chon começa a olhar pra baixo, ele se pergunta pra onde o Chon tá olhando. Se o Chon tiver com dúvida, ele pode mostrar. Não, tá de boa, não precisa fazer isso, eu acredito em você. O Chon cai e acaba puxando as calças dele. Peraí, cuequinha de moranguinho? Grisalho pergunta se ele vai ficar nessa. É nada, boy, eu tava brincando, acho que tu é doido. Minutos depois, os dois sentam na beira do lago. O Chon fica olhando pra ele, percebe que a perna dele tá toda cortada. Grisalho diz que se ele for ficar olhando desse jeito, ele pode mostrar logo. Aquela cicatriz ali na coxa dele é por conta do que aconteceu naquele dia. Naquele tempo, o velho era viciado na farinha. Por causa disso, ele se tornou um completo mongol. Grisalho fica chorando, falando pra ele parar. O pai diz que já tá feito, que o cara pode ir lá degustar. O cara diz que não quer mais depois de ver aquela largata. Joga o velho no chão, falando pra ele sumir da frente dele. Grisalho diz que nunca ia querer um pai igual ele. O pai fica rindo lá atrás sozinho, falando que aquele cheiro é muito bom. Parece que tinha farinha ali dentro daqueles papéis. Segurança pergunta pro cara se ele quer que acabe com o pai do Grisalho. O cara diz que não é divertido quando ele tá fora de si. É melhor eles ir embora dali. Grisalho fala que naquele dia ele decidiu que pra cada cicatriz em seu corpo, faria aquele velho experimentar 2 vezes mais. Fica parado aí, eu acho que eu peguei. Grisalho pergunta o que ele tá fazendo. A muriçoca, a muriçoca na tua perna ali, não viu não? Grisalho fala que ele tá nas segundas intenções. Peraí, que grito é esse? Tá vindo de lá da caverna? Isso não tá certo, parece que algo aconteceu. O pessoal na caverna fala que alguém tá roubando o ônibus deles. Grisalho, fique parado um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa. Grisalho pergunta por que o Chon bateu a mão dele no chão. Não é nada, eu só quero um pouquinho disso aqui. Alguém consegue ligar o ônibus e vai fugindo dali. Xiaoxin fica pedindo ajuda pro irmão dela. O cara logo atrás fica dizendo pra ela parar de gritar. Um outro cara amarra Qinli na cadeira. O motorista diz pro galego ficar tranquilo, eles já estão se afastando da caverna. Que ainda bem que o galego conseguiu fazer ligação direta no ônibus. O galego fala que é melhor eles saírem dali o mais rápido possível. O pessoal do galego fala pra Qinli ficar quieta e parar de gritar. O cara diz pro galego se elas ficarem gritando, o Chon vai chegar até eles. O galego fica com raiva, começa a se aproximar da Morena, fica encarando ela, diz pra Qinli fazer a Xiaoxin ficar quieta. Morena diz que eles já estão longe da caverna, o que ele tá com medo. O galego diz que parece que ela tá pedindo pra ele ser um pouco bruto. Diz que tá certo então, não vai incomodar a Qinli pedindo pra ela fazer isso, ele vai fazer por conta própria. Sacana dá um tapa na irmã do Chon. Qinli grita falando pra ele parar com isso, ela é só uma criança. Galego pergunta se não caiu a ficha pra ela, diz que de agora em diante, até mesmo pra essa criança, ele não vai ser tolerante com ela nem mais ninguém. Voltando pra caverna, os caras que era pra estar de vigia tá dormindo. Galego já dá uma bicuda no estômago dele falando pra ele acordar. Fala que no turno dele ele acabou deixando o pessoal fugir. O cara pergunta quem foi que fugiu, começa a olhar em volta e percebe que todo mundo foi levado embora. Pede desculpa pro Grisalho
Grisalho diz que não esperava que o galego fosse agir. Além disso, eles não dormiam direito há dias. Estavam tão cansados que apagaram de repente. O cara cochicha pro Grisalho falando que, parando pra pensar, aquele galego, sem ele eles não vão conseguir entrar na cidade B. Pergunta se não seria melhor deixar o galego quieto. Grisalho diz que o cara tá tirando onda com a cara dele. Pergunta se o cara não se lembra que ele acabou com o irmão do galego dando uma cutucada com a flecha na testa dele. Diz que é melhor o cara parar de falar besteira, já dá uma pancada na testa. O cara fala que isso dói muito. Vocês entendam uma coisa, eu não tô nem aí pro lado de quem vocês forem ficar. A única coisa que eu tenho certeza é que eu tô do lado certo desde o início. Eu e aquele zumbi fizemos uma parceria. Portanto, agora, nesse momento, ele foi cuidar daqueles caras. E eu tenho certeza, não vai demorar muito até o John os acharem.